Olá pessoal, estamos de volta novamente e baseado na conversa, né, finalizando a última aula, a gente falou então dessa dinâmica dessa tríade, né, assim, muito embora a gente precisasse repensar a condição de vulnerabilidade desses potenciais infratores, ainda assim são infratores e merecem a responsabilização que é posta a eles. No campo da proteção social de média complexidade, né, pensando assistência social, os centros de referência especializado de assistência social têm 4 serviços, dos quais existe o serviço de proteção e atendimento ao adolescente é, em cumprimento de medida socioeducativa, né, no caso em meio aberto, que é atendido à liberdade assistida e à prestação de serviços à comunidade. Esse serviço ele compõe uma das estruturas do CREAS, que está previsto, né, dentro do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e ele vai atuar de forma a responsabilizar esse adolescente que cometeu determinado ato infracional, né, através de 2 vieses, através de 2 perspectivas. A decisão pela qual o adolescente vai cumprir medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade, ela é discricionária. Ela tem a ver com a compreensão do juiz diante do delito, da gravidade, da reincidência, do processo ao qual esse adolescente tem a capacidade de cumpri-lo. E no caso das medidas em PSC, né, na medida de PSC, também vai exigir uma reflexão junto à equipe técnica que o acompanha, sendo psicólogos e assistentes sociais dentro do CREAS, o melhor local de cumprimento da medida, a tarefa que tenha um caráter sociopedagógico, né, além de reparador no campo da responsabilização, que também tem um caráter de devolução social comunitária, né, correspondendo aí diante do delito cometido. De acordo com a liberdade assistida, esse adolescente ele vai ser atendido também por um psicólogo ou um assistente social, ou eventualmente uma dupla, diante dos processos de reflexão, de engajamento diante de outras atividades, esses eixos, né, que são de responsabilização pelos adolescentes que foram acometidos aí, em atos infracionais, eles implicam em alguns eixos protetivos, né, porque existe a compreensão baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente de que esses adolescentes eles estão em desproteção social e em decorrência disso, né, houve-se então o delito. Obviamente que não é tão simples como eu estou traduzindo aqui, mas isso mereceria, né, uma aula inteira para nós discorrermos sobre a situação de vulnerabilidade da criança e do adolescente. Eu sugiro então que vocês, inclusive, possam estudar aí algumas disciplinas da pós-graduação de intervenção psicossocial a crianças e adolescentes, né, e juventudes em riscos sociais. Tem umas temáticas muito importantes que vão falar da proteção, da doutrina integral, né, que fala da garantia de direitos, que falam das prioridades no acesso à saúde, à atenção, à educação, uma série de outras garantias fundamentais inalienáveis. Muito embora dentro dos contextos sociais nós estamos vendo que essas garantias elas não estão sendo exercidas de fato, o que faz com que esses adolescentes então entrem numa dinâmica, né, de perpetuação de vulnerabilidade dentro dos territórios aos quais estão inseridos, dentro das relações familiares aos quais elas já têm, né, contextos de conflitos. E isso, né, considerando aí que o adolescente e a criança elas estão em fase de desenvolvimento físico, cognitivo, mental, pode impactar de uma forma negativa na vida deles, né, de acordo com a sua interface, a sua interação social e histórica, né. Entretanto, eu estou chamando atenção para esses 2 pontos porque, eventualmente, no campo das políticas sociais, nós atuamos, né, na segurança pública, dentro do CREAS, nesse aspecto. Dentro do Estado, né, nós temos aí uma série de serviços, alguns correndo risco, né, de encerrarem seus projetos, programas, né, e outros tantos que já avançaram tanto, e que infelizmente nós tivemos perdas grandes com circuito
político, com mudanças de governo, com gestão e outras compreensões de governo, né? Então, já tivemos o NAVCV, que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos, que não atuava diretamente com o criminoso, né, com o delitivo, mas atuava com a vítima no sentido de restabelecer com ela uma sensação de autoproteção, de segurança, de ressignificação baseado, né, num acompanhamento sistemático entre advogados, assistentes sociais e psicólogos, uma relação ali possível, né, de continuidade da sua própria existência. Esse era um serviço, né, muito bacana, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a SEDESE. Nós temos também, né, os programas de mediação de conflitos, o Núcleo de Prevenção à Criminalidade, o Fica Vivo. Essas ofertas do Estado, elas tendem, inclusive, a pacificar os territórios, a criar mediações, a ofertar alternativas e estratégias em que essa dinâmica do infrator, essa previsão dele para um ambiente propício seja ressignificada baseando na construção de novos valores, né? E acho que essa continua sendo para nós agora, né, um momento muito importante de se pensar quais que são esses valores que estão sendo introjetados dentro da nossa sociedade e que nós podemos perpetuá-los, né, nas nossas ações, nas nossas práticas, nas nossas vivências. Esses processos eles nos convidam a repensar os modelos aos quais nós vivemos e perpetuamos, tanto para nós de forma íntima, mas quanto no exercício das nossas profissões, né? Então eu faço esse chamamento, esse convite de vocês a pensarem essas estratégias, essas novas bases do campo do trabalho, para que nós possamos garantir a cidadania e o pleno exercício dessa cidadania a populações minoritárias e vulnerabilizadas em decorrência de uma série de violações de direitos. No campo das medidas socioeducativas, eu disse, né, especificamente da prestação de serviço à comunidade, que o adolescente vai a determinada instituição pública sem fins lucrativos e exerce uma função laboral, né, visando aí a correspondência diante do seu delito, e no Liberdade Assistida o atendimento psicossocial, mas também tem uma série de outras ações, né, de promoção e proteção que visam a autonomia e o fortalecimento de uma identidade com esse sujeito, exatamente para que ele reformule esses aspectos que a gente está vendo, né, na teoria da triangulação aqui, que seria a teoria da oportunidade, né, que muitos dos nossos adolescentes não têm e que acaba sendo, né, assim, as atividades rotineiras deles propiciam a entrada no mundo do crime, do delito, e eventualmente isso se tornam estratégias sedutoras, né, dentro de territórios vulneráveis. Então, alguns dos eixos, né, são os eixos oportunidade, né, que é a proposta de ofertar atividades remuneradas, né, como o trabalho do programa Menor Aprendiz, Descubra, né, que é uma outra atividade vinculada a atividades recreativas e formativas, em que o sujeito, né, o adolescente, ele ganha uma determinada bolsa, o acesso ir e vir, a continuidade nos processos de inserção e permanência na escola, né, como direito inalienável, né, entrar e retornar para as atividades. O desafio é a permanência e o convite que fazem, porque nós precisamos também ter a criatividade de repensar essas instituições, né? Recentemente a gente tem feito diálogos nos formatos telepresenciais com os gestores, pensando inclusive, né, na condição que nós estamos de pandemia, que é um imperativo não retornar às aulas nesse momento, né, devido ao risco de transmissão e contaminação pelo Covid-19. Então, esse momento está sendo oportuno para nós pensarmos estratégias no campo das políticas públicas para que nós possamos reformular desenhos e metodologias que façam com que esses adolescentes permaneçam nas escolas, que não evadam e que produzam, né, assim, o processo de aprendizagem, de retorno, mas que também tenham condições de ressignificar esses aspectos, dizendo que as instituições, elas são instituições estatais que ofertam, que visam fortalecimento, a produção de sentido para esses adolescentes e com isso, né, propicia estratégias alternativas para que eles tenham uma nova trajetória ou repensem a própria trajetória no sentido mesmo de garantia
de um desenho possível de vida que exclua a criminalidade, né? Então eu queria só fazer esse parêntese, porque às vezes a gente não consegue vislumbrar ações e atividades, e no decorrer da aula eu vou falando de outros projetos e programas, né, que não tem a ver exclusivamente com as políticas sociais, com as políticas do executivo, do executivo municipal ou estadual, mas também que tem muita relação, né, com as OCIPs, com as entidades da sociedade civil organizada, e a gente precisa ver que nós precisamos contar com todo o apoio, né? Esse momento não se faz solitariamente, é o momento de nós angariarmos, né, engrossarmos o nosso coro em prol da defesa de direitos humanos de populações vulnerabilizadas, tá certo? Então nós vamos agora, né, voltando aqui num grande resumo da nossa discussão, pensar que a teoria das atividades rotineiras, né, ela traz para a gente essa circunstância da possibilidade do alvo, né, adequado, e, e traz também nesse triângulo da condição de vítima, de criminoso e de um guardião, novas estratégias. Nós temos que pensar também que esses crimes podem ser trabalhados de forma que nós tenhamos condições de preveni-lo, criando, né, condições e não ofertando oportunidades para que esses delitos ocorram. Ou seja, trabalhar na PSD, a prevenção situacional do delito. Essa possibilidade ela acontece quando nós temos uma série de arranjos que definem a forma de abordagem, né? Então vamos pensar que essa instância, vocês estão visualizando aí comigo, né, que os dois autores que nós começamos a falar sobre eles, né, Gleason e Pick, eles recomendam nos esforços de prevenção da polícia, comunidade, você já tenta 3 fatores importantes, né, para que nós possamos vincular aí cada parte daquele ângulo, né, das violações e vulnerabilidades, mas que podem também ser aí consorciadas e auxiliando para impedir, né, o termo atrapalhar ali o trabalho, podem auxiliar quanto impedir, né, o trabalho de prevenção. Então essa vítima, ela também pode ser um guardião. O ambiente pode ser um fator responsável. O infrator pode ser um controlador. Está meio confuso, né? Vamos pensar como que nós podemos compreender melhor esses aspectos? Como que o ambiente pode ser responsável pelo delito? Hoje eu já até citei alguns exemplos aqui, né? Ruas muito fechadas, com muitas árvores, com copas arbustivas, com os postes, né? Com aquela iluminação fraca em decorrência desses arbustos. Esse ambiente ele pode ser favorável a cometimento de um delito? Sim. Esse infrator, como que ele pode ser controlador para que o crime ocorra? Se esse infrator está circulando, ele dá volta no território, ele faz diversas caminhadas pelo bairro, ele está ali de manhã, à tarde, ele verifica se o vizinho está disponível, ele controla o horário de saída, ele verifica se a luz está acesa ocasionalmente ou ela é acesa e desligada eventualmente. Isso são indicadores, isso são sinalizadores para esse infrator poder calcular ali o momento oportuno em que ele pode ou não cometer o delito. E esse guardião, que é a vítima, ele pode criar estratégias, ele pode pensar estratégias possíveis. Eu queria que vocês pensassem comigo, como que é pensar estratégias possíveis para que eu não seja vítima e eu seja um vigilante, seja um guardião. Aquela rua está ali, arbustiva, com os postes, né, meio nebulosos, meio sombrio, né? Faço uma ligação para o meu companheiro, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu irmão, né? Você pode vir me pegar no ponto de ônibus, desço um quarteirão à frente, dou uma volta pelo bairro. Qual que é a estratégia, né? Desço falando ao telefone, cadê você? Tô chegando aqui, é isso, já pronto, tô te vendo, né? Criar ambiências que a gente possa dizer que sejam aí favoráveis à situação da prevenção. Parece pequeno, parece ingênuo, mas isso vocês sabem, ou quem teve a experiência já de algum delito, né, de ter cometido
uma situação ou ter passado por uma situação de vítima, elas são muito importantes aí para a gente. Vamos pensar aqui em outros elementos que a função do controlador para esse infrator também é igualmente, além daquilo de ele ser aquele que controla a possibilidade, tem uma segunda entidade, uma segunda instância que a gente está trazendo aí, que são personagens, né, de uma formação identitária desse sujeito, que é altamente influenciadores para que eles suspendam ou sucumbam com a intenção, né, de cometimento do delito. E aí seriam, né, a constituição de pais, os cônjuges, amigos, professores. Esses sujeitos, eles ofertam uma experiência afetiva para esse sujeito que baliza muito, coloca ele em constante indagação de saber se ele dá conta ou não, se ele pode, se ele não pode, se ele deve, mais que tudo, cometer determinado delito, porque o impacto sobre a sua autuação, né, sobre a sua prisão, reverbera na vida de muitas pessoas. Então esse é um dos fatores também que podem impactar diretamente na tomada de decisão desse infrator em cometer ou não um delito. Nós temos também uma série de outras potencialidades que é sobre esse ambiente, né, assim, responsável. Quem que são aí o ambiente em regra que é controlado, vigiado ou administrado por alguém, como intendentes, proprietários, gerentes, servidores públicos. Quando a gente pensa na segurança pública, e aí o exemplo que eu citei, né, do ambiente urbano, né, de ruas pavimentadas com arbustivos, com postes com iluminação fraca, a gente está falando aí dos servidores públicos, né, da instância do Estado, né, assim, de uma secretaria específica de urbanização e obras. Será que seria necessário a gente lançar mão, pensar nisso? Nós tivemos as experiências lá no CREAS, né, no CREAS Centro-Sul, ao qual eu sou coordenador, de permanentemente nós sofrermos assaltos, né? Na verdade eram furtos, porque não tinha nenhuma vítima ali vinculada, mas permanentemente nós sofríamos ali os furtos, eram levados a CPUs, os celulares institucionais, corporativos, né, e uma série de situações. E nós fomos fazer então a compreensão ali dos processos, né, que impactavam nessa relação aí, uma triangulação das análises dos problemas que levavam ao acometimento desses delitos, assim. E aí nós fomos ver que as árvores que tem em torno do prédio, elas eram extremamente altas, extremamente arbustivas, né? A copa dessas árvores eram muito grandes e tinham muitos troncos e favorecia o escalamento, né? As pessoas escalavam e adentravam na unidade, que era no primeiro andar, e conseguiam fazer aí esses delitos. Eu me recordo que no meu primeiro dia de posse da oferta, né, da coordenação do equipamento, eu chego com a casa toda de cabeça para baixo, revirada, e nós fomos problematizar isso junto, né, à diretoria da proteção, da política pública, entendendo a dificuldade que era, né, estar ali vitimados, né, assim, sobre um processo que nós não tínhamos controle, porque a porta era trancada, a porta de entrada, mas tinham as janelas, um prédio tombado, dificuldade, né, o risco mesmo de depredação e tudo. Uma estratégia que nós conseguimos foi o quê? Chamar a defesa, a política urbana, e fizemos podas em todas as árvores. Tem exatamente 2 anos que não tem nenhum tipo de furto ou roubos dentro do equipamento. E a gente fez o quê? Uma triangulação de informações baseadas numa experiência que nós já detínhamos, né? E construímos aí uma intervenção super assertiva que foi a poda permanente, né, dessas árvores, deixando a copa acima do nível do primeiro andar, não impactando obviamente na estética também das árvores e preservando, né, o sistema ambiental. E nós tivemos aí essa vantagem, esse grande lucro, né, em relação
a prevenção desse ambiente. E esse guardião, por outra lógica, né, essa pessoa pode proteger-se a si mesma e seus pertences, bem como membros de sua família, amigos e colegas. Além disso, guardiões incluem tanto policiais quanto segurança privada e as estratégias as quais eu disse para vocês. Assim, não dá para a gente deixar tudo na mão do outro, né? Assim, nós precisamos criar as nossas estratégias de autopreservação. Isso é um elemento fundante e marcador importante, né? Redistribuir o dinheiro na meia, né? Colocar no outro bolso, tirar documentação importante, distribuir entre uma bolsa e uma outra microbolsa, né? Nós tínhamos na década de 90, 2000 ali, o hábito das pochetes, né? Quem nunca ouviu uma pochete, que atire a primeira pedra, né? Então, assim, essas estratégias são autoprotetivas e eu acho que nós não podemos subestimá-las, né? Elas têm uma finalidade, têm uma função e, além do que, existem essas instâncias também da segurança, da família, né? Desses contatos que eu disse nas emergências que podem favorecer aí a autoproteção, né, tanto sua quanto de seus familiares, tá bom? E aí a gente encerra então a teoria das atividades rotineiras e pensem nessas questões que eu trouxe para vocês e comentem essas questões no chat, que esse processo é o nosso processo, inclusive avaliativo, para ver da interação de vocês no nosso processo de trabalho, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima aula que nós vamos trabalhar com um outro tema. Um abraço, até breve!